A ginecomastia é o aumento da glândula mamária no paciente masculino. Esse aumento da glândula mamária promove o aumento da mama como um todo. E esse é um problema que acomete uma grande parte dos homens, porém eles não chegam até o consultório médico de um cirurgião plástico, por exemplo, porque muitas vezes não sabem como tratar este problema. Este aumento da glândula ele pode ocorrer de maneira natural nos meninos em torno de 12 a 17 anos e normalmente regride para o tamanho natural após essa idade. Porém, em alguns casos, esse aumento ele pode continuar ou ele pode surgir na idade mais adulta, quando associada, por exemplo, ao uso de anabolizantes, algumas medicações ou mesmo associado a algumas doenças como tumor de testículo ou doenças hepáticas. Nesses casos, é sempre indicado tentar primeiro o tratamento clínico. Esse tratamento ele pode ser realizado com um endocrinologista e vai fazer uma dosagem dos hormônios e saber quais as possíveis causas para este aumento da glândula mamária. Porém, para a maioria dos casos, o tratamento definitivo é cirúrgico e ele consiste na remoção da maior parte daquela glândula, fazendo com que a mama volte para o seu tamanho normal. Esta remoção, então, ela pode ser feita através de um pequeno corte na parte de baixo da areola. Através desse corte, nós conseguimos remover toda aquela glândula que está em excesso. Associado a isso, na maioria dos casos, nós também temos a lipoaspiração, que é feita a retirada de gordura que ocorre por acúmulo ao redor dessa glândula mamária. Então o paciente ele vai ficar com duas pequenas cicatrizes, uma embaixo da areola e outra na lateral do tórax. Isso porque existem basicamente três tipos de ginecomastia. A ginecomastia verdadeira, que é por aumento único da glândula, que é o que ocorre principalmente nos adolescentes. A lipomastia, que é o aumento do volume mamário masculino, mas não por aumento da glândula, e sim por o acúmulo de gordura. E o mais comum, que é o misto, que é a associação do aumento da glândula com o acúmulo de gordura. Na investigação pré-operatória, é importante que o paciente, antes de passar por um cirurgião plástico, procure um endocrinologista para excluir possíveis causas para esta ginecomastia. Após excluídas causas como eu já citei, uso de medicação, doenças ou desbalanço hormonal, então o paciente deve procurar o cirurgião plástico. Nestes casos, então, nós realizamos o ultrassom daquela região das mamas para definirmos se é somente o aumento da glândula, se é gordura ou se é o tipo misto. Além disso, realizamos os exames de rotina pré-operatório, como, por exemplo, os exames de sangue, coração e pulmão. Após realizar esses exames, então, o paciente está apto para fazer a cirurgia. Este procedimento é realizado em hospital com anestesia geral ou peridural. Ele tem uma duração de cerca de 1 a 2 horas, a depender de cada caso, e normalmente o paciente já recebe alta no mesmo dia. É importante que o paciente use um colete, que é um colete que faz uma compressão na região do tórax, impedindo que ocorra um grande inchaço dessa região. Isso faz com que o paciente tenha menos dor e com isso também retorne mais precocemente às suas atividades. É importante que o paciente se afaste de atividades físicas por cerca de 15 a 20 dias. Nesse período, então, ele só pode realizar atividades leves, até mesmo pode voltar a trabalhar, desde que não faça nenhum esforço físico. Após esse período de 15 a 20 dias, o paciente, então, pode retornar às suas atividades físicas de maneira leve, aumentando a intensidade gradualmente. Para aqueles pacientes que têm o hábito de fazer a musculação, os resultados se tornam mais precoces e mais proeminentes assim que eles retornam às suas atividades. Então, voltar à atividade física é uma maneira de potencializar os efeitos da cirurgia. Porém, o paciente vai ver o resultado final cerca de 3 meses após, quando ocorre todo o desinchaço daquela mama e então começa a se definir os contornos daquela região. Após este procedimento, é importante que o paciente retorne nas consultas de pós-operatório para dar seguimento ao tratamento. Isso porque uma das principais e mais comuns complicações no tratamento da ginecomastia é a formação de seroma ou hematoma no local operado. Então, quando diagnosticado precocemente, essa complicação ela é tratada já na consulta, evitando que o paciente tenha, por exemplo, a formação de fibrose naquela região. E esse acompanhamento precisa ocorrer durante todo o primeiro mês. Após esse período, o paciente recebe alta. Se você por acaso tem dúvidas se possui uma ginecomastia, seja ela verdadeira ou mista, ou mesmo uma lipomastia, e quiser marcar uma consulta, eu estarei aqui à disposição para sanar as suas dúvidas.